Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST USP 2024. Esse livro foi publicado em 1792 e pertence à escola literária chamada Arcadismo. O nome Arcadismo vem da Arcádia, que era uma região lá da Grécia, uma região campestre, onde era habitada por pastores e por poetas. E se caracteriza essa escola pela descrição bucólica da natureza, dos pastores, das ovelhas, assim, da vida no campo, daquele ambiente campestre, belo, saudável, bons ares. Uma outra característica fundamental do arcadismo é que os poetas, os seus escritores, os participantes dessa corrente literária, usavam pseudônimos em suas obras. Então, no caso de Marília de Dirceu, Dirceu é o pseudônimo do autor, o próprio Tomás Antônio Gonzaga, e Marília é da sua musa, Maria Joaquina Doroteia Seixas Brandão. O Tomás Antônio Gonzaga era português, ele era filho de mãe portuguesa e pai brasileiro. Assim que ele nasceu, ele ficou órfão de mãe e veio para o Brasil com o pai e foi morar no Recife. Dali ele foi estudar no Colégio Jesuíta de Salvador, na Bahia. Ele depois, posteriormente, ele voltou a Portugal para estudar Direito na Faculdade de Coimbra. E em seguida trabalhou lá como juiz de direito. Mais tarde, já na sua vida adulta, ele veio para o Brasil, aonde ele foi trabalhar em Vila Rica, na atual cidade hoje de Ouro Preto. Aí aconteceu duas coisas fundamentais na vida dele. Ele conheceu a sua amada, que é a Maria Joaquina Doroteia Seixas Brandão, e também se envolveu em Vila Rica com os Inconfidentes. Nesse período em que ele estava envolvido com os Inconfidentes, ele resolve pedir a mão da sua amada em casamento e acabou que ele, em seguida disso, ele foi preso, foi acusado de conspiração, ele ficou preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, ele foi julgado, ele foi condenado ao degredo, então ele foi cumprir essa pena fora do país, ele foi para a África, onde lá ele permaneceu até o final dos seus tempos. A obra de Tomás Antônio Gonzaga é dividida em três partes, onde essas partes expressam o amor entre dois pastores de ovelhas. O Dirceu, que é o próprio Tomás Antônio Gonzaga, ele relata muito bem, descreve muito bem o desejo de viver junto com sua amada uma vida saudável, uma vida no campo, cheia de amores, de paz, revelando todo esse contexto do arcadismo com uma visão bastante boa, generosa, de futuro, junto da sua amada, junto ao campo, junto àquelas paisagens bucólicas maravilhosas que eles sempre sonharam. A natureza, portanto, tem uma forte característica nesse amor, um amor que não foi consumado, uma vez que ele, por estar envolvido com a Inconfidência Mineira, ele foi preso e degradado. Nessa primeira parte da obra Marília de Dirceu, nós encontramos muito claro todas as características do arcadismo, o bucolismo, o campo, as pastoras, as ovelhas, enfim, fica muito evidente. Na segunda parte, já aparece algumas características já do romantismo, visto que o arcadismo é uma escola que precede o romantismo. E assim um tom mais de pessimismo, como o Tomás Antônio Gonzaga era juiz, ele já passa a não acreditar mais na justiça, nas falhas dessa justiça brasileira. Ele tem um tom de pessimismo, porque ele fica longe da sua amada, ele o casamento dele acabou não se consumando. Então vamos ver muito claras algumas características do romantismo no pessimismo e na descrença que ele passa a ter da justiça. Depois nós passamos, aliás, para a terceira parte da obra, uma obra que já foi escrita lá quando ele estava no degredo, já estava lá na África,
onde existe alguma crítica literária, alguns críticos literários não atribuem a ele, acham que não é dele por não ter umas características dele, embora permaneçam os pseudônimos, não existe mais aquela fluidez que ele tinha, já aparecem alguns sonetos, já aparecem outras musas inspiradoras na obra, e já desaparece um pouco a Marília. Então é uma obra assim que já não é assim com certeza atribuída ao Tomás Antônio Gonzaga. O que é importante nós retermos desse livro? As características do arcadismo, a natureza, pastores, pseudônimos, a origem dela, a época, é uma época pré-romantismo, lá no século XVIII, os nomes dos personagens, Marília e Dirceu, pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, Marília da sua musa Maria Joaquina Doroteia Seixas Brandão, depois que nessa primeira parte, que é dividida em 3 partes, sendo que a primeira parte tem todas as características árcades, depois na segunda parte, pelo fato de ele ter sido preso, aquele envolvimento com a Inconfidência Mineira, o degredo, ele já escreve com algum pessimismo, já colocando algumas características do romantismo, que era a escola que estava começando naquele momento. A terceira parte, escrita já no degredo, aonde foge um pouco das características e por isso parte da crítica já não atribui a ele, já atribui a um autor desconhecido, e essas características são alguns sonetos, a falta de pseudônimos, o aparecimento de outras musas. Mas é um livro, assim, bem interessante, sempre cai em vestibulares, é uma obra fundamental na literatura, fundamental não diria, mas muito importante para a literatura brasileira. Na sequência, estarei postando outros vídeos das leituras obrigatórias da FUVEST para esse próximo vestibular, agora em 2024. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, continue nos seguindo. E uma coisa importante que queria pedir, coloque aí nos comentários de que cidade você está assistindo, de onde que você é, tá bom? Isso é importante para me ter essa métrica, vamos dizer assim, tá? Um abraço a todos, espero que tenha servido esse vídeo e que vocês tenham muito sucesso na prova de vocês, tá? Um abraço.